Nós vamos estudar agora a via das pentoses, ou via das pentoses fosfato. Lembrando que glicose é uma hexose, ou seja, é um carboidrato de 6 carbonos. Frutoses são hexoses, carboidratos de 6 carbonos. Pentoses são carboidratos de 5 carbonos. E essa via das pentoses é a via que converte uma hexose, a glicose, em uma pentose, açúcares de 5 carbonos. A ideia dessa conversão, né, é para formar dois produtos bastante importantes. Primeiro é a própria pentose, que é usado para a síntese de nucleotídeos. Né? Nucleotídeos formam o DNA, formam o RNA, são sinalizadores também. Então vamos lá, vamos pensar no DNA. DNA é ácido desoxirribonucleico. Esse ribo que tem no nome do DNA se refere a uma ribose. Essa ribose vem pela via das pentoses. O RNA é ácido desoxirribonucleico. Também essa ribose vem do metabolismo da glicose pela via das pentoses. Então, uma das coisas importantes dessa via é formar pentoses. A outra é formar uma molécula que é o NADPH. Até agora nós falamos para você do NADH como uma molécula importante porque ela ativa a cadeia respiratória. O NADH, quando ele é formado, ele tem a capacidade de ativar a cadeia respiratória para formar 3 ATPs. Agora, o NADPH, embora o nome seja parecido, o que ele tem diferente do NADH? Ele tem um fosfato, daí vem o nome NADP, P de fosfato, do símbolo do fosfato, pH, NADPH. O NADPH está envolvido na regulação de várias vias metabólicas, em vias que neutralizam espécies reativas do oxigênio, radicais livres, então são vias de proteção. Mas ele também é um mediador importante porque ele é ativador da lipogênese. Lipogênese é gerar ácidos graxos a partir do excesso de acetil-CoA, que geralmente vem do excesso de glicose na célula. Então, quando a gente come muita glicose, se a gente tiver mais NADPH, a gente forma mais ácido graxo. Isso engorda mais. Então, é uma via que ela é produtora de NADPH, que precisa ser formado porque é regulador de enzimas ligados à neutralização de espécies reativas de oxigênio, mas também ligados à síntese de ácidos graxos. Então, quanto mais carboidrato entra pela via das pentoses, mais nós temos NADPH para induzir a formação de ácidos graxos. A gente não vai ver hoje, a gente vai ver a via das pentoses, que gera pentose e gera NADPH. Então, vamos lá. A via das pentoses gera ribulose 5-fosfato, que é uma pentose, ribose 5-fosfato, xilulose. É uma via simples, na verdade, tem uma fase que a gente diz que é oxidativa, uma fase não oxidativa, mas eu vou dizer para vocês que ela não é fácil da gente entender. Então vamos com calma. Aqui nós vemos a glicose 6-fosfato. Então lembra que glicose entra na célula e ela é convertida em glicose 6-fosfato, é adicionado um fosfato para prender a glicose dentro da célula. A glicose 6-fosfato vai virar, quando ela pode ir pela via glicolítica, que é o que a célula prefere, mas quando em excesso, parte dela é metabolizada por uma enzima desidrogenase e vai pegar a glicose 6-fosfato e transformar em 6-fosfogluconolactona. Veja, nessa transformação já forma um NADPH. Cada glicose 6-fosfato virando 6-fosfogluconolactona vai formar um NADPH. Você não precisa decorar esses nomes, vai ter no nosso mapa, mas olha aqui o NADPH. A 6-fosfogluconolactona vai ser transformada em 6-fosfogluconato e o 6-fosfogluconato vai ser transformado em ribulose 5-fosfato. Nessa transformação, ó, até aqui tinham 6 carbonos, não saiu nenhum carbono. É a primeira vez que sai um carbono na forma de CO2, formando ribulose 5-fosfato e formou o segundo NADPH. Então, esse é o primeiro estágio da via das pentoses, que é um estágio oxidativo,
que pegou a glicose 6-fosfato, transformou em ribulose 5-fosfato, formando 2 NADPHs e um gás carbônico. Agora, cada molécula de glicose que entra nessa via forma uma ribulose. Essa ribulose pode transformar numa ribose e a ribose entrar para a síntese de ácidos nucleicos, na verdade de nucleotídeos para formar esses nucleicos. Agora, essa ribulose é um carboidrato de 5 carbonos. Cada ribulose pode se combinar, uma ribulose pode virar uma xilulose. Esse aqui também é um carboidrato de 5 carbonos. Ó, ribulose virando xilulose. A ribulose pode virar ribose. Então, aqui eu tenho um de 5, outro de 5. Mas para formar uma xilulose, precisou de uma glicose virando ribulose. Precisou de uma glicose virando ribose. Então, eu tenho 2 carboidratos de 5 carbonos, eles podem se combinar, dando um de 7 e um de 3. Continuou 10 carbonos, mas em 2 carboidratos, um de 7 e um de 3. O de 7 e o de 3 podem se combinar, formando um de 4 e um de 6. Esse de 6, olha só, voltou a ser frutose 6-fosfato. Frutose 6-fosfato faz parte da via glicolítica. Essa frutose 6-fosfato pode voltar para a via glicolítica para voltar a fazer NADH e ATP. Então, para que entrou na via da ribose? Para fazer NADPH, que as células às vezes precisam de NADPH. Agora, essa eritrose 4-fosfato, ela tem 4 carbonos. A via glicolítica não usa carboidratos de 4. Então, ela pode se combinar com uma outra xilulose. Outra xilulose vindo da onde? De uma outra glicose que entrou para a via das pentoses. Então, aqui nós voltamos a ter um carboidrato de 5 e um de 4. 5 com 4, 9 carbonos. Esses 9 vão se combinar formando outra frutose 6-fosfato e um gliceraldeído. Gliceraldeído 3-fosfato entra na via glicolítica, frutose entra. Então, se for por uma via de reciclagem, o que acontece? Eu preciso de 3 glicoses para virar uma ribose e 2 xiluloses. Uma xilulose vai se combinar com uma ribose, formando frutose e eritrose. E a segunda xilulose vai se combinar com a eritrose para formar frutose 6-fosfato e gliceraldeído. Então, cada 3 glicoses vão formar 2 frutose 6-fosfato, um gliceraldeído. E qual é a vantagem de voltar a produtos da via glicolítica? É que cada glicose que entra por essa via gera 2 NADPH e gera um gás carbônico. Então, se entram 3, geram 6 NADPH, 3 gás carbônico, e esses 3 produtos que podem voltar para a via glicolítica e voltar a fazer ATP. Então, como último diagrama, se a gente olhar os carbonos, nós vamos ver que 6 carbonos viraram 5, né? Saiu um carbono na forma de CO2, formou uma ribose. Mas aí eu preciso 2 de 5 para se combinar, formar um de 6, um de 4. E mais um de 5 para se combinar e formar de 6 e de 3. E esses últimos vão entrar para a via glicolítica. Então, com isso eu consegui gravar antes de acabar aqui a bateria do meu computador, vou ligá-lo na tomada, tá bom? E aí a gente vai pintar essa via no mapa em seguida.